Fala pessoal, eu estava estudando um pouquinho de Tailwind CSS aqui e eu decidi fazer um vídeo, espero que seja rápido, sobre as vantagens e desvantagens de usar Tailwind em vez de outros frameworks, tá? Eu já fiz isso daqui num formatinho de palestra, mas eu não vou ser tão categórico com as coisas que eu vou falar não, tá? Antes de tudo, Tailwind o que é, tá? O Tailwind é um framework CSS para desenvolvimento de interfaces web. Ele preenche a parte CSS do HTML, CSS, JavaScript, né? Então ele vem para substituir, por exemplo, um Bootstrap da vida, um Carbon ou um Bulma. E ele tem uma diferença muito interessante, que ele é orientado a classes utilitárias, tá? Eu vou mostrar mais ou menos o que isso significa, como que isso impacta um pouco o nosso desenvolvimento. E ele promete trazer benefícios que boas práticas não conseguem aplicar, né? Por mais que a gente tenha boas práticas de CSS e que um time possa se dispor a usar dessas boas práticas, muitas vezes elas ou não são aplicadas por completo, ou por conta de pressão, entrega, ou pessoas novas na equipe, a gente acaba não conseguindo usar essas boas práticas de uma forma que a sua base de código inteira utilize aquilo daquela forma, né? Então, vou mostrar aqui o site do Tailwind. Esse é o site do Tailwind, tá? A ideia da arquitetura de CSS orientada a classes utilitárias é a de que você, por exemplo, se você quiser construir, deixa eu dar um Ctrl+R aqui, se você quiser construir, por exemplo, esse card, você vai colocando, por exemplo, padding 8, ele é redondo, a margem é automática, a fonte é média, o texto é azul. Basicamente você não tem classes que digam, isso é um card. Você descreve como visualmente aquilo ali vai estar no final das contas. E ele tem toda a parte de responsividade também, então não precisa se preocupar. Só deixa eu mover isso. Pronto. Então vamos começar. Quais são as vantagens? Primeiro, ele traz todos os benefícios dessa orientação a classes utilitárias, né? Na hora que você faz CSS com CSS customizado, né? Você vai lá e escreve CSS. Há uma chance muito grande de você estar escrevendo um CSS que já foi usado em outro lugar, né? No caso do Tailwind, zero CSS vai ser duplicado, porque a mesma classe que você está usando para margem em um lugar vai ser usada em outro, né? Você não vai ter uma classe, né, card, você vai ter uma classe m-4, p-8, por exemplo. E todos os lugares que usarem m-4, p-8 vão estar usando o mesmo CSS, então não há duplicação de código CSS. Isso torna muito fácil a manutenção dos estilos que não estão sendo usados, né? Porque, enfim, se você não tem código duplicado, manter a base de código CSS, você não vai ter muito código morto lá dentro, né? E ele automatiza isso usando, ou você usa o Push CSS, ou usando a estrutura de Just-in-Time, se não me engano, ele já faz isso para você. E os estilos também são padronizados, né? A margem 4 vai ser sempre a margem 4 em qualquer lugar do site. O texto azul 500 vai ser o texto azul 500 em qualquer lugar do site. Então, e eles são facilmente replicáveis, né? É só você, eu quero que esse texto aqui esteja com essa cor azul tal. É só você colocar a classe lá e todos os lugares que tiverem esse azul vão usar a mesma classe. Então é fácil de você replicar
esses estilos. A prototipação também é muito veloz, é muito rápida. Principalmente se você usa uma estrutura que tem uma estrutura moderna que tem Hot Module Replacement. Por exemplo, aqui eu copiei, eu estou com uma aplicação Svelte rodando aqui por baixo dos panos, e eu copiei o exemplo que tem aqui na documentação, esse playground aqui. Eu mudei um pouquinho, tá? Mas eu copiei para minha aplicação aqui, só para poder mostrar como seria um cenário real disso. Eu tenho aqui esse projeto, tá? Esse daqui é o código que está rodando aqui. Então, por exemplo, se você tem uma estrutura moderna, né, React, com Svelte, com Vue, qualquer coisa que tenha Hot Module Replacement, né, que substitua os estilos automaticamente na hora que você salva o arquivo, você vai ter essa facilidade de, por exemplo, eu quero mudar essa cor desse gradiente do fundo aqui. Eu não quero que seja que ele comece no amarelo, eu quero que ele comece no verde. Eu transformo aqui nisso e pronto, o estilo já foi feito. Eu não quero que seja o Red 500, eu quero que seja o Red 200. Aí eu salvo e ele já vai para um vermelho mais clarinho. Eu posso colocar, por exemplo, BG Black. Ele muda. Então é muito rápido você prototipar alguma coisa, né? É muito fácil você aumentar um padding. Não sei exatamente onde que ele está colocando isso, mas enfim. A prototipação, a velocidade de desenvolvimento do front é muito rápida, né? É só você escrever, saber quais são as classes, escrever e salvar o arquivo. Então, é quase uma brincadeira, sabe? Você ir prototipando e achando qual é a interface que fica melhor ou que está mais perto daquele design que te passaram, por exemplo, no Figma ou algo do tipo, tá? A documentação deles é ótima, é uma das melhores documentações que eu vi nos últimos tempos, tá? Eu, por exemplo, eu amo a documentação do Django. A documentação do Tailwind eu diria que é tão boa quanto. Claro, o Tailwind não é tão grande como, não é um projeto tão grande quanto o Django, então assim, por isso que eu amo a documentação do Django, porque ela é gigante e é muito fácil de achar o que você quer. A do Tailwind também, ele não é tão grande, mas é muito fácil de achar o que você quer. E a documentação aqui, ele tem esse search for anything, né? Procure por qualquer coisa. Então eu quero saber como fazer gradiente. Gradiente. Tá aqui. Simples. Eu quero saber como que eu coloco sombras, shadows. Box shadow, tá aqui. Então a documentação é muito fácil de usar e ela é muito compreensiva, tá? Tem muita coisa aqui dentro. E a composição também das coisas com a responsabilidade é bem interessante. Mas o que? Pouco CSS para produção. Na hora que você vê isso daqui, né, e você pensa, caramba, tem tantas classes aqui, significa que, vou ter que mandar isso tudo para produção, vai ser uma bosta, porque vai ter um monte de classe lá que eu não vou estar usando. Não, é o exato oposto. Geralmente você pareia uma aplicação que usa Tailwind com o plugin Purge CSS. Esse plugin basicamente vai olhar para os seus arquivos finais, né, os arquivos HTML ou JavaScript que estão indo para a produção, e vão eliminar todas as classes do CSS que já não estão sendo usadas. Então, por exemplo, se eu pegar essa aplicaçãozinha aqui que eu estava fazendo, fizer npm run build aqui, nem sei quanto que vai dar, mas eu tenho certeza que vai dar muito pouco. Ó, os estilos inteiros foram 0.18K mais 6K. Se eu comprimisse, então,
né, com Brotli, por exemplo, seria papo de 2K. Papo de 2K. Então 2K indo para produção com essa página aqui no ar. Então assim, muito simples, muito leve, vai pouca coisa pro ar. Então eu acho essa uma vantagem absurda, principalmente pareado com aplicações Svelte que já são velozes e leves por padrão, né? Então, pouco CSS indo para produção, e a especificidade dos seletores CSS também é bem baixa, porque todas as classes têm a mesma prioridade, né? Não tem nenhuma classe sendo mais específica do que a outra, então uma não vai sobrescrever a outra, a não ser que você coloque ela depois, né? Mas, e mesmo assim, se você quiser na mão sobrescrever algum estilo, o que eu não recomendo e não acho que existam casos, né, que esses casos provavelmente vão ser muito raros. Se você precisa sobrescrever, você não vai ter que colocar um seletor bizarramente específico para você poder sobrescrever essa regra de CSS, coisa que não acontece em outros frameworks. Tem vários frameworks que é meio complicado você sobrescrever uma classe, sobrescrever um estilo que já está embutido, né? Ou você vai ter que colocar um important, ou você vai ter que colocar um seletor bem específico. Então isso não vai acontecer. E é o que eles chamam de batteries included, né? Pilhas inclusas. Quando você compra um brinquedo, ele já vem com a pilha, né? O Tailwind tem de tudo. Tem paleta de cor, tem tipografia, tem responsividade, tem um monte de coisas. Eu acho maravilhoso essa parte de colors. Rapaz, agora eu não lembro onde que é. Colors. Essas são as cores que ele já vem classe para essas cores todas. Isso tanto para você usar na tipografia, quanto para você usar para fundo, quanto para você usar para gradiente, para o que for. Todos os lugares que você colocar Red 600, ele vai pegar essa cor. Todos os lugares que você quiser Green 200, ele vai pegar essa cor. Então, basicamente, se você quiser customizar alguma coisa, você só vem aqui na documentação, dá uma olhada, vê qual cor que você quer usar e coloca a classe lá, que está resolvido. Então você não precisa, sabe, ele já vem com muita coisa. Então, e você pode customizar a paleta primária, enfim, tem várias coisas a mais também que são bem interessantes. É isso que eu ia falar. Configurável e extensível, né? Se eu, por exemplo, quiser mudar alguma cor, ou eu quiser colocar as cores base do tema como algumas cores específicas, é só você... todo projeto que usa Tailwind vai ter esse arquivo... Ops, esse não é o projeto que eu estava querendo ver. Esse aqui. Todo projeto com Tailwind vai ter esse arquivo tailwind.config.cjs no caso. Aqui eu posso estender o tema, por exemplo. Aqui eu posso adicionar um plugin. Tem vários plugins interessantes pro Tailwind também. Então não é difícil de você customizar o que você quiser, tá? E a documentação é muito boa para quando você tem que customizar alguma coisa. Mas o que? Ele não requer SAS ou less ou o que for. Você pode fazer isso com a estrutura de CSS pura. Claro, o próprio Tailwind ele é da Stacknode, então você vai precisar ter uma Stacknode rodando. Você vai ter que ter um npm lá, um package.json. Você vai ter que estar rodando alguma coisa para o Tailwind funcionar. E vai ter que fazer a build para produção. Mas ele não requer que você tenha SAS instalado, ou que você use ele com SAS, ou que você use ele com less, ou o que for. Você pode usar a estrutura de CSS pura que ele já vai resolver, tá? Então agora a gente vai para as desvantagens. E tem várias, tá? Primeiro, isso que eu falei, ele é da Stacknode, né? Então ele é um pouco chato de integrar com frameworks full stack, tá? Então, por exemplo, para você integrar isso com Django, você tem que instalar um pacote específico, fazer várias configurações.
Isso se você, obviamente, não quiser rodar, fazer a instalação manual, né? A instalação manual dele é razoavelmente simples, tá? E ele provê vários guias aqui. Mas fazer isso na mão é um pouco chato, tá? A instalação inicial é um pouco chata mesmo. Para Svelte tem esse Svelte Adder aqui, Svelte Add, Tailwind CSS. Ele está um pouco quebrado no momento, mas é o que eu estou usando para esse projetinho aqui, tá? Ele configura absolutamente tudo na hora que você roda esse comando aqui e ele faz tudo que você precisa. Tá quebrado num ponto que eu tive que colocar algumas coisas a mais, mas não é nada absurdo. Bem mais fácil de configurar do que fazer do zero, tá? Então ele tem esse problema. A legibilidade no HTML, eu tenho certeza que se você já teve alguma experiência com outros frameworks, ou se você já trabalha com CSS há um bom tempo, você vai ficar com uma certa estranheza com a quantidade de classes que você tem que colocar para as coisas ficarem do jeito que você quer. Então é isso, você vai ter que, né, só olhando aqui você vê que tipo tem muita classe, é muita classe, então o HTML em si acaba ficando muito verboso, tá? Mas assim, é meio que o preço que se paga, tá? Pessoalmente, eu já fui mais contra do que eu sou hoje. Quando eu estou usando isso daqui de verdade, essa estranheza passa com uma velocidade razoavelmente alta. Você começa a ver as vantagens muito mais rápido do que você fica remoendo essa parte chata, tá? Mas isso sim pode gerar falta de semântica, né? Um card não vai ser mais um card, vai ser uma div com 5 classes, né? Ou pode até gerar inconsistências visuais, dependendo de como você está usando, né? Pode ser que você tenha implementado o card em um lugar da aplicação de um jeito, uma outra pessoa do seu time precisa implementar um outro card e segue o Figma um pouquinho diferente, então pode ter uma inconsistência de um para o outro. Geralmente isso não vai acontecer. Projetos que você vai usar Tailwind são projetos com frameworks JavaScript modernos, né, com React, Vue, Svelte. Então você já vai conseguir componentizar isso com uma certa facilidade. Isso geralmente não acontece muito, tá? Mas ele é mais uma ferramenta para você aprender, né? Então decorar essas classes, quais classes que você tem que colocar, qual é a sintaxe, demora um tempinho, tá? Então tem uma leve curva de aprendizado aí. Eu, por exemplo, eu usei Tailwind pouquíssimas vezes e sempre em projetos pessoais, então eu sempre tô com a documentação aberta do lado. Mas como a documentação é muito boa, é muito fácil de encontrar as coisas que eu tô precisando. Então, assim, e pouco a pouco você vai pegando, né? Mas definitivamente é uma ferramenta a mais para aprender, tá? Então, a componentização também é um pouco mais complicada, tá? No sentido de que um card vai ter essas classes associadas para que ele fique com a cara de card, e replicar esse card em outro lugar significa copiar e colar essas classes para outro lugar. Mas geralmente você vai estar usando algum framework moderno, né? Algum React, Vue, Svelte, algo do tipo. Então não é nada que um framework não resolva, é só você criar um componente com essas classes e usar esse componente em todos os lugares que você precisar. Então, assim, isso até chega até a facilitar a criação de design systems, por exemplo. E se você precisar também, se você quiser gerar essa semântica, ou você estiver migrando de uma outra base de código, o Tailwind também tem formas que facilitam a criação de classes semânticas, tá? Se você achar necessário. O exemplo que eu tenho aqui é desse apply, tá? Por exemplo, se o seu botão padrão for um botão que tem a fonte bold, que tem, se não me engano é 0.5 RM, exatamente, 0.5 RM, cada número desse é um 0.25 RM, tá? Então,
que na esquerda e na direita ele tenha .5 RAM, que ele, quer dizer, em cima e embaixo ele tenha .5 RAM, de um lado do outro ele tenha um RAM, e que ele seja redondo, você vai no seu CSS e faz isso. Então, por exemplo, se você estiver migrando de uma aplicação que tem botões específicos, você pode deletar o estilo antigo e mandar aplicar, e pouco a pouco ir migrando para usar cada vez mais os utilitários, né? Mas é razoavelmente fácil de usar. Então, é isso, ajuda. Tá. E ele tem uma abordagem bem diferente dos outros frameworks, né? Como eu espero que eu já tenha conseguido mostrar, essa questão de você usar só utilitários, né? De tipo, eu quero que a fonte seja bold, eu quero que a cor seja tal, eu quero que o padding seja tal, eu quero que ele tenha posicionamento relativo, enfim. Por conta dele ser orientado a classes utilitárias, quem vem num bootstrap da vida vai sentir essa confusão, esse baque inicial de ter que mudar a forma de pensar a interface, tá? E ele não vem com componentes complexos embutidos, porque ele espera que você desenvolva esses componentes complexos usando as classes utilitárias. Então também não tem uma facilidade que outros frameworks trazem, mas o fato dele já ser fácil de usar por natureza te permite replicar esses comportamentos com uma certa facilidade, tá? E ele tem todos os malefícios de um framework, tá? Então, por exemplo, pessoas desenvolvedoras que são novas vão ter bem menos contato com o CSS, porque você criou uma camada de abstração em cima do CSS, né? Então, como essas pessoas vão ter menos contato com o CSS real, digamos assim, isso pode gerar um ponto cego no aprendizado da pessoa. Debugar também pode ser um pouco mais complicado, porque a pessoa não vai saber muitas vezes qual código que está rodando ali por baixo dos panos, né? Então é isso, todo framework gera uma camada de abstração que troca controle por produtividade, né? Então você tem que pensar muito bem em quando usar Tailwind, principalmente se sua equipe for muito júnior. Eu prefiro usar Tailwind porque eu já tenho um caminho com o CSS, eu já sei o que está acontecendo ali, então para mim é só aplicar as regras. Mas para quem ainda está aprendendo, isso pode ser um pouco ruim. E apesar de eu não ter achado nenhum problema nesse aspecto ainda, todo framework tem suas limitações, né? Todo framework vai ter alguma coisa que ele não tem, né? Isso significa que eu estou supondo que vai ter um momento ou outro que você vai ter que implementar alguma coisa por fora, ou vai ter que marretar alguma coisa, enfim. Todo framework tem dessas, tá? Mas eu devo frisar que eu ainda não achei nada que o Tailwind não tenha solucionado para mim. Então, basicamente é isso. Eu vou deixar as referências, esses slides e essas referências aqui na descrição. E eu sei que demorou muito mais do que eu gostaria. Então, valeu e até a próxima.